Oi, crianças, tudo bem? Eu estou aqui para mais uma linda história e hoje eu vou contar para vocês a história de um rei que comeu capim. Vocês querem saber quem foi esse rei? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Olá, eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e dá o seu joinha. Assim você estará ajudando a divulgar a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Recentemente eu contei para vocês a história de um rei muito rico e poderoso que vivia na antiga Babilônia. O nome dele era Nabucodonosor. Se você ainda não assistiu a esse vídeo, você pode assistir, porque assim você vai entender melhor o que eu vou dizer agora, ok? Certo dia, Nabucodonosor escreveu uma mensagem especial e a enviou para todo o povo do império. E ele começou a mensagem dizendo: considerei que era bom falar dos sinais e das maravilhas que o Altíssimo Deus tem feito por mim. O rei Nabucodonosor havia visto o poder de Deus através da vida de Daniel. Daniel era amigo daqueles 3 rapazes que foram jogados na fornalha em chamas, e ele também conhecia o único Deus vivo e verdadeiro. E Nabucodonosor queria que as pessoas soubessem que o único Deus vivo e verdadeiro é grande, poderoso e reina para sempre. Esse rei grande, poderoso, Deus, é o Criador de todas as coisas. Ele fez as montanhas, os rios, as estrelas, o céu. Ele fez você também. Deus é o nosso Criador. E porque Ele te fez, Ele te ama mais do que qualquer pessoa. Deus é santo e é certo em tudo que faz. Mas existe uma coisa em você que Deus não gosta. Você sabe o que é? É o seu pecado. Deus odeia o pecado. Lá em Romanos, capítulo 3 e versículo 12, diz: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso significa que todos nós somos pecadores. Todos nós desagradamos a Deus com o nosso pecado. Você já nasceu com o desejo de pecar. Ninguém precisou ensinar você a ficar com raiva, fazer birra, fingir que não está ouvindo quando seus pais pedem para você fazer alguma coisa. E sabe por que ninguém precisou ensinar isso para você? Porque você já nasceu pecador. E você merece ser punido por causa do pecado, ficando separado de Deus para sempre, no lugar de punição. Mas Deus ama você. Foi por isso que Ele puniu o seu Filho, o Senhor Jesus, em seu lugar. O Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus, veio a este mundo e morreu naquela dura cruz, pagando a punição pelo seu pecado. Lá em 1 João, vou ler para você. Capítulo 1 e versículo 7 está escrito: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, nos limpa de todo o pecado. O Senhor Jesus morreu naquela cruz. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele venceu a morte. Ele voltou a viver e Jesus está vivo no céu. É por isso que ele é o único que pode livrar você da punição do pecado. O rei Nabucodonosor queria que as pessoas soubessem
que o único Deus vivo e verdadeiro é grande e poderoso. Mas ele aprendeu essa lição de uma maneira muito difícil. Tudo começou com um sonho. O rei estava tranquilo em seu palácio, estava dormindo e ele teve um sonho. Mas aquele sonho o assustou muito, o deixou com muito medo. Então, Nabucodonosor ordenou que todos os sábios do reino viessem à sua presença para dizer o significado daquele sonho. E aqueles sábios chegaram na presença do rei e ele, muito assustado com aquele sonho que teve, contou para os sábios, mas nenhum deles conseguiu entender o significado do sonho do rei. Ele estava realmente muito tenso com tudo aquilo. E finalmente Daniel se apresentou ao rei. E o rei disse: Daniel, eu sei que você é mais sábio do que os meus homens sábios aqui no reino. E nada é difícil demais para você. Daniel, o que significa o meu sonho? E então o rei relatou para Daniel o sonho que ele teve. E ele disse que sonhou com uma grande árvore. Ele disse: Daniel, a árvore crescia tanto que o seu topo tocava o céu. A árvore tinha muitos frutos, as aves viviam em seus galhos e ela provia alimento para todos. Todas as pessoas da terra viam aquela árvore e ela fornecia sombra para todos os animais. Essa primeira parte do sonho foi muito agradável, mas de repente um anjo descia do céu gritando e ele dizia: cortem a árvore, cortem os galhos e as folhas, espalhem os frutos e deixem que os animais fujam. E coloquem uma cinta de ferro e de bronze em seu tronco. E o anjo continuou ainda aquela mensagem. Ele disse: deixem que o capim cresça em redor dele. Nabucodonosor sabia que o anjo não estava falando exatamente da árvore, mas de uma pessoa. E ele disse: seja ele molhado com o orvalho do céu e viva entre as plantas e os animais. Deixem que a mente dele seja transformada de mente de homem para mente de animal, até que passe 7 anos. Isso deve acontecer para que todos que vivem saibam que o Altíssimo Deus é verdadeiro Rei sobre todas as pessoas. E Ele é quem estabelece governo para as diferentes nações. Que sonho estranho! Quando o rei terminou de contar aquele sonho, ele disse: Daniel, o que significa tudo isso? E Daniel não quis falar. Ele ficou incomodado, ficou surpreso com o sonho do rei e por um instante ele não quis dizer nada. Mas em seguida ele disse: seria bom que o significado desse sonho fosse em relação aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu é o Senhor. O Senhor se tornou grande, é governador do maior reino da terra. Todos conhecem o Senhor e a sua majestade. Mas o anjo disse para derrubar a árvore e destruí-la. O Altíssimo Deus ordenou que o Senhor deverá deixar o seu povo e viver com os animais no campo. O Senhor será tirado do meio das pessoas e o Senhor terá que comer capim como o boi. Até que passe 7 anos e o Senhor reconheça que Deus controla todas as coisas. E Daniel disse também para o rei que viria sobre ele uma doença mental terrível e ele agiria como animal. Que notícia assustadora, crianças! Para um homem tão orgulhoso
como rei Nabucodonosor. Mas Daniel disse para ele: tem uma notícia boa. A ordem que foi dada para deixar o tronco mostra que quando o Senhor reconhecer que Deus é rei sobre o céu e a terra, que Deus é quem controla todas as coisas, o seu reino será devolvido. Daniel havia trabalhado muitos anos com o rei Nabucodonosor. Ele não queria que aquelas coisas horríveis acontecessem com ele. Então ele lhe deu um conselho. Ele disse: abandone os seus pecados, rei. Faça o que é certo. Mas Nabucodonosor era muito orgulhoso, era muito cruel com o seu povo. Ele não queria saber dos conselhos de Daniel. Então, se você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, você precisa dar a Deus a honra que Ele merece. Pode ser que você saiba fazer muitas coisas melhor que muitas pessoas. Talvez você é muito bom em um esporte, em música ou em uma matéria na escola. Mas você precisa lembrar que tudo que você faz provém de Deus. Deus é quem dá a sabedoria para a gente fazer tudo. Nós precisamos dar a Deus a honra que Ele merece. Deus odeia o orgulho. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 29, versículo 23. A soberba do homem o abaterá. Soberba é orgulho. O orgulho destrói as pessoas. Então, se você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, você precisa dar a Deus a honra que Ele merece, reconhecendo que tudo vem dEle. Se você foi bem na escola, se você foi bem em uma atividade, foi Deus que deu sabedoria, foi Deus que te capacitou para isso. Então, dê a Ele a honra que Ele merece. 1 ano se passou depois que Nabucodonosor teve aquele sonho. E talvez ele achou que nada iria acontecer, que aquele sonho não se tornaria realidade, ou quem sabe ele até esqueceu do sonho. E ele estava passeando em frente ao palácio e disse: olha a cidade maravilhosa que eu construí. Vejam o lindo palácio que eu fiz com o meu próprio poder. Vejam como eu sou grande. Aquele rei orgulhoso estava falando quando de repente veio uma voz do céu e disse: o seu reino será tirado de você. Você será conduzido para longe das pessoas e viverá com os animais no campo. E terá que comer capim por 7 anos, até que você reconheça que Deus é quem controla todas as coisas. De repente, tudo aconteceu exatamente como o rei havia sonhado e Daniel havia interpretado. A razão dele fugiu, ele foi tirado do meio das pessoas e foi conviver junto com os animais. Agora, aquele rei que estava acostumado a viver no luxo, estava vivendo no campo, sem abrigo. E ele teve que comer capim como os bois. Nabucodonosor foi humilhado por causa do seu orgulho. As suas unhas cresceram, não foram mais cortadas. Elas cresceram tanto que ficaram curvadas como as unhas das aves, a Bíblia diz. E o seu cabelo cresceu como o cabelo da águia. Que maneira terrível de viver, crianças! E aqueles 7 anos passaram lentamente. E durante aquele tempo, Nabucodonosor ficou com a sua mente confusa, sua mente não funcionava bem. E ele foi obrigado a viver como um animal, a agir
como animal. Mas no final dos 7 anos, ele disse que levantou os olhos ao céu e Deus então sarou a sua mente. Sabe por quê? Porque ele honrou, ele louvou a Deus e ele disse: Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, que tem poder sobre todas as pessoas e faz tudo o que ele quer e ninguém pode impedir. E sabe, crianças, quando Nabucodonosor fez isso humildemente, se humilhou diante de Deus, a sua mente foi sarada. E não apenas isso, imediatamente Deus devolveu a ele o reino. Ele estava muito feliz e agradecido da grande lição que ele aprendeu. Que história, hein, crianças? Olha como Deus odeia o orgulho, não é? Mas você sabe qual é o pior tipo de orgulho? É quando pensamos que podemos nos livrar do nosso pecado da nossa maneira. Você já pensou isso? Nós não podemos nos livrar do nosso pecado do nosso jeito. Não. O único meio de nos livrar do pecado é através do Senhor Jesus, porque ele morreu naquela cruz para pagar o castigo pelos nossos pecados. Então aproveite o momento, ore ao Senhor e peça a Ele para perdoar o seu pecado. Diga a Ele que você confia no sacrifício que Ele fez na cruz por você. Diga a Ele que você confia que Ele morreu e ressuscitou para pagar o castigo, a punição pelos seus pecados. Aproveite o momento, a hora é agora. Ore ao Senhor e entregue o seu coração a Ele. Ele está disposto a te ouvir e a perdoar o seu pecado. E a nossa história terminou. O que vocês acharam desse rei orgulhoso? Que bom que ele aprendeu a lição e não teve que continuar comendo capim, não é, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado. Mas não saiam daqui sem se inscrever e dar o seu joinha. Combinado? Grande beijo e até a próxima. Tchau, crianças!